trago o filme Bloody Hell, lançado em 2021. Nele, um homem é sequestrado por uma família de canibais e aí ele precisa achar um jeito de sair dali antes que chegue a hora do jantar. Mas antes de falarmos sobre isso, eu peço para que você deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho, assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E agora você também pode se tornar membro do canal. Quando você se torna membro do canal, você tem acesso a vários benefícios exclusivos. É isso aí, recado dado, vamos pro vídeo. Em Bloody Hell, conhecemos Rex, ele que é um ex-veterano do exército. E o Rex vai ao banco para flertar com a atendente que ele gostava, cujo nome é Maddie. Só que do nada entra uma quadrilha de ladrões no banco com o intuito de roubar o lugar. Só que eles não imaginavam que Rex era casca grossa e iria frustrar o plano deles. Rex, no maior estilo exército de um homem só, vai atrás dos bandidos e acaba com eles um por um. Porém, no meio da ação, uma funcionária do banco acaba sendo baleada e morta. Isso pesou bastante contra o Rex depois. Isso porque, diante da corte, suas ações foram classificadas como inconsequentes. Criou-se uma divisão na opinião pública, já que para alguns Rex foi um herói que salvou o dia, mas para outros ele era apenas um maníaco cometendo ações imprudentes. Seja como for, o fato é que no fim das contas ele foi condenado a 8 anos de prisão. Durante o tempo que ficou preso, Rex, de forma bastante madura e racional, decidiu que iria para a Finlândia, Helsinki para ser mais exato. E a forma como ele decidiu seu destino foi tacando uma bolinha de papel em um mapa que havia na parede de sua cela. Quanto à garota que o protagonista gostava, a Maddie, ela o visitou apenas uma vez, mas apenas para dizer que não queria mais vê-lo. Após ter cumprido os 8 anos de sua sentença, Rex põe em prática seu plano de ir para a Finlândia. Ele era bastante conhecido, afinal o que ele fez chamou muita atenção de todos, de modo que ele fica sendo constantemente abordado pelas pessoas, tanto as que gostam dele como as que não gostam. No aeroporto, quando esperava seu voo, Rex é abordado por um sujeito que lhe diz que um casal finlandês estava interessado nele. Segundo o estranho homem, eles achavam que Rex era perfeito para o filho deles. Mesmo achando isso estranho e sem saber direito o que significava, o protagonista decide apenas ignorar isso tudo e seguir sua viagem. Mas quando ele chega à Finlândia, mais precisamente quando estava no banco traseiro do táxi, surge um gás que deixa o protagonista inconsciente. Quando Rex acorda, ele se vê em uma espécie de porão amarrado. Mas o pior de tudo é que parte de sua perna havia sido cortada. O casal de antes havia arquitetado um plano para capturar o nosso herói. Algo que deixa a história bem interessante e dinâmica é a adição do subconsciente do Rex, por assim dizer. É basicamente uma parte da mente do protagonista com quem ele constantemente discute. Através dessa projeção de sua personalidade, Rex consegue organizar as ideias e decidir o que fazer, como pode sair dali, e ele também procura entender por que razão foi sequestrado por esse casal maluco. Logo de cara fica claro que Rex não é a primeira pessoa a ter sido colocada naquele porão. No lugar havia também um monte de tralhas e entre elas poderia ter algo que Rex pudesse usar como uma arma, um telefone, enfim, qualquer coisa que pudesse lhe dar uma vantagem contra a família de psicopatas. O lance é que as cordas que mantinham o protagonista preso eram extremamente grossas e os nós nelas estavam bem firmes, ou seja, não havia modo de desfazê-los nem de romper a corda. Ainda assim, a sorte parece sorrir para o nosso herói, porque um garoto finlandês inocentemente entra no porão. Rex finge estar desacordado, e quando o garoto se aproxima mais dele, notamos uma faca na mão do pirralho. Nosso herói abre os olhos neste momento e o menino, assustado, prepara-se para fugir, mas antes que ele vá, Rex consegue fazê-lo parar e chegar um pouco mais próximo. Só o suficiente para Rex meter uma bicuda na cara desse moleque maldito. O garoto fica inconsciente na hora e nosso herói, não sei se posso chamá-lo de herói depois de ter batido em uma criança, mas enfim, Rex consegue mobilizar o pirralho entre suas pernas. Só que a irmã do menino, foi à procura do pirralho e o encontrou nas pernas do prisioneiro. E ela não podia gritar nem fazer qualquer outra coisa, pois Rex só precisava fazer um movimento para finalizar o garoto finlandês. A faca que antes o menino segurava havia caído no chão, e Rex propõe um acordo à moça. Se ela lhe der a faca, ele deixará o irmão dela ir tranquilamente. Com o nariz quebrado, mas tranquilamente. A bela loira, no entanto, nada responde e apenas se aproxima de Rex. Um gesto que ele considerou bastante estranho e fez com que ele perdesse o foco a ponto de soltar o irmão dela. Assim ela conseguiu puxar o irmão e enquanto isso Rex tenta puxar a faca com seu pé, mas ele falha miseravelmente pois a moça também pega a faca para si. E depois ela leva o irmão para fora do porão. Só que algo muito estranho acontece. A garota diz à família que o garoto, cujo nome na verdade é Ollie,
caiu da cama e bateu a cara, e isso lhe causou um machucado no rosto. Os familiares dela se apressam em levar Ollie para o hospital, e assim, apenas a moça, cujo nome é Alia, e o Rex ficam na casa. Agora, por que ela não contou à sua família o que de fato aconteceu? Descobrimos que Alia, diferente de seus pais e irmãos, não concordava com essa coisa de ficar matando inocentes. Assim, a vontade dela não era fazer qualquer mal a Rex, e sim, em vez disso, libertá-lo. E tem algo ainda mais bizarro, que é o fato dela ter se apaixonado à primeira vista pelo Rex. Pois é, quando os dois estão sozinhos, Alia, da forma mais gentil possível, trata do cotoco do Rex. Uma cena realmente bastante comovente. Se eu tivesse perdido minha perna, eu gostaria que alguém tratasse de mim assim. Eu falei isso em voz alta. Alia revela que seus pais sequestraram Rex para que ele servisse de comida para Patty. Patty é o irmão mais novo dela, uma besta insaciável com um apetite voraz por carne humana. E é por isso que sua família constantemente caçava mais e mais pessoas, para alimentar essa besta canibal. Ainda assim, Alia era contra isso, e tentou muitas vezes fugir, inclusive com seu irmão, Ollie. No entanto, seus pais sempre conseguiam impedir que ela fugisse, e quando a pegavam tentando escapar, eles a puniam prendendo Alia numa espécie de gaiola de madeira. Bom, a bela moça finlandesa dá a Rex a faca, e quando ele iria usá-la para sair dali, chegam 3 membros da família psicopata. Acho que até agora não falei sobre todos, né? Bom, tem os pais, os filhos são a Alia, o Ollie e esses 2 gêmeos, e tem também esse cara que é o tio. E claro, tem o Patty, mas não vemos ele até o final do filme. Bom, com a chegada dos gêmeos e do tio, Alia se esconde. Quando o trio chega até onde estava Rex, o protagonista finge ainda estar desacordado. E os caras testam para ver se ele de fato estava ainda inconsciente. E eles dão umas porradas no Rex, mas ele permanece firme, fingindo estar desmaiado. Quando os psicopatas veem a atadura na perna do Rex, entendem que Alia fez aquilo e então vão atrás dela. Só que a moça ainda estava no porão e quando ela estava prestes a sair dali, o trio volta e dessa vez eles pegam Alia e percebem que o Rex já estava acordado. O tiozinho pega um sedativo e o aplica no protagonista. Quando o nosso herói acorda, o tiozinho estava começando a cortar a perna que lhe restava. Rex consegue impedir que socorra. Para tentar acalmar a vítima, o tiozinho pega outro sedativo, mas o que ele não sabia é que Rex havia guardado a faca de antes entre o nó das cordas. Assim, Rex consegue usar a arma para cortar a corda e finalizar o tiozinho com uma facada no ouvido. Rex começa a vasculhar aquele monte de tralha em busca de algo útil, e ele consegue encontrar algumas coisas. Aí ele entra em um debate consigo mesmo, porque Rex havia prometido a Alia que ele iria levá-la consigo após matar a família psicopata dela, o que é algo bem doce de se dizer. E embora seu subconsciente insista que ele deva cumprir sua promessa, Rex estava mais inclinado a apenas encontrar uma saída desse lugar e pronto. De qualquer modo, o que ele faz é o seguinte: utiliza um taco de golfe e com ele faz uma perna improvisada e assim vai rumo às escadas que levam até a saída do porão. 23 minutos depois, porque é difícil andar com uma perna de taco de golfe, ele consegue sair do porão. E subir as escadas foi o mais difícil, porque após passar a cozinha, o mundo que havia lá fora lhe aguardava. Os pais da Alia, pela manhã, chegam na casa e percebem que o seu prisioneiro havia escapado. A Alia é presa naquela gaiola de madeira e o restante da família começa a pensar no que fazer. O pai acredita que por estar ferido, a vítima não tenha ido muito longe. Ele acredita ser possível rastrear o prisioneiro e, enfim, chegar até ele antes que Rex vá às autoridades ou algo do tipo. O que eles não imaginavam é que a vítima estava bem debaixo do nariz deles. Rex conseguiu se esconder debaixo da mesa da cozinha, embora eu não tenha ideia de como ele fez isso, porque não parece ser o tipo de lugar fácil para se esconder. De todo modo, o que importa é que ele está pronto para fazer sua vingança. Rex utiliza os utensílios que achou no porão para acabar com toda a família de psicopatas. E essa cena final para mim é um pouco anticlimática. Na primeira vez que eu vi esse filme, eu me decepcionei um pouco com essa cena final, porque eu esperava algo catártico, sabe? Uma parada bem visceral mesmo. Mas é algo rápido e não é tão marcante. Não sei se faltou orçamento para fazer algo mais gore, com mais coisas acontecendo, mas de qualquer modo, é como eu disse, é um pouco anticlimático. Mas mesmo depois de ter matado toda a família da Alia, a coisa não acaba, porque ainda tinha o Patty.
Sim, a fera bestial finalmente aparece, e basicamente é uma criatura mutante gigantesca que usa fralda. E acontece o seguinte, em determinado momento Patty puxa o Rex e o protagonista se agarra na geladeira que se abre e aí o Rex vê sua perna amputada ali dentro. Nosso herói pega a perna que antes lhe pertencera e quando Patty o agarra, Rex utiliza a parte do osso e dá uma estocada que entra pela boca do Patty, o que acaba por matar o gigante mutante. Rex liberta Alia e juntos eles saem daquele lugar terrível. Os dois ficam juntos, e no final, quando Alia e Rex estão numa reunião com alguns amigos, falando sobre como se conheceram e tals, vemos que Alia tinha um pouco da psicopatia de sua família. Isso porque quando uma das mulheres na mesa começa a flertar com o Rex, Alia se imagina acabando com a dita cuja a sangue frio. Mas o melhor dessa cena é quando o foco volta para a história que o Rex está contando. Nós vemos as falas finais dele de como conheceu a namorada, que ele diz o seguinte: então eu matei a família inteira dela e a gente tá junto desde então. É maravilhoso, cara. Bloody Hell é um filme bem divertido, com humor ácido na medida certa e, enfim, eu recomendo a todos. A única coisa que me incomodou foi o que eu já mencionei. Eu esperava que a vingança do Rex fosse algo bem exagerado, visceral, cheio de gore e tudo mais. Só faltou isso para esse filme ser um clássico perfeito. Bom, galera, é isso por este vídeo. Nos vemos no próximo e tchau.